Hola niños, ¿cómo están todos? ¿Están bien? Espero que sim. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas, que tenham conseguido montar a rotina de vocês de estudos, que estejam acordando todos os dias às 6 horas da manhã para aguardar as aulas, tá? Que tenham assistido às aulas anteriores e tenham aprendido um pouco mais sobre o uso do presente do indicativo. Essa aqui é a nossa aula de número 4 e hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre os artículos. Esse conteúdo a gente já viu em sala de aula durante várias vezes, né? Nós iremos aprender um pouco mais sobre seu uso, quando eu devo utilizar e quando eu não devo utilizar, por que nós utilizamos, em que situações nós utilizamos. Bem, nós sabemos que os artículos eles são utilizados para acompanhar os substantivos. Portanto, eles vão concordar com gênero e número. Isso a gente já sabe. Coloquei aqui algumas informações sobre os artículos. Nós sabemos que existem dois tipos de artículos, os determinantes e os indeterminantes, ou definidos ou indefinidos, como vocês queiram falar, tá? Ele pode ser conhecido como essas duas formas. Coloquei aqui algumas informações. Os artículos indicam em gênero, masculino, feminino, e o número, singular, plural, del nombre substantivo a que se referem. Falei, os artigos eles irão concordar em gênero e número, porque eles precisam concordar com os substantivos, tá? Eles vão sempre acompanhar os substantivos. Se refere a um nombre de uma forma bem específica e determinada, ou seja, sempre vai ser fácil, pelo menos nos determinantes, eu identificar que artigo eu vou utilizar antes daquele substantivo, porque o substantivo ele vai estar lá bem específico. Se for um substantivo feminino, eu vou utilizar um. Se for um substantivo masculino, eu vou utilizar outro. Se estiver no feminino, se estiver no singular, um outro específico. E estiver no plural, um outro específico. E por aí em diante. Coloquei aqui um quadro com os artículos determinantes. Como eu falei, nós teremos ele no singular, no plural, masculino e feminino, tá? O ele eu vou utilizar quando o substantivo estiver no singular e for masculino. O lá eu vou utilizar quando o substantivo estiver no singular feminino. O los eu vou utilizar quando estiver no plural masculino. E o las eu vou utilizar quando o substantivo estiver no plural feminino, tá? Coloquei aqui alguns exemplos para vocês saberem identificar. El niño. Niño é um substantivo masculino e está no singular. Portanto, eu vou utilizar el. La niña. Niña é um substantivo feminino e está no singular. Portanto, eu só posso utilizar la. Los niños. Niños está no plural e é masculino. Por isso, eu só posso utilizar los. Las niñas. Niñas está no plural e é feminina. Portanto, eu só posso utilizar las. Ejemplo. La fiesta de Reyes será en enero. Observem que o substantivo
ele é feminino e está no singular. E eu coloquei um artigo definido lá, que é do singular feminino, ok? Tem que concordar. La fiesta de Reyes será en enero. Quiero viajar com el hermano de Marcela. Observem que hermano é um substantivo masculino e está no singular. Portanto, eu utilizei um artigo masculino singular. En español, los artículos determinantes siempre deben usarse antes de día de la semana. Vamos a encontrar-nos el sábado. Só lembrando que todos os nomes de todos os dias na semana são masculinos, tá bem? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, todos são masculinos, tá bom? Ella almuerza a las 13. Tá indicando hora e dia da semana. Datas. Se celebra el Día de la Hispanidad el 12 de octubre. E antes de porcentagem, el 80% de la población está vacunada. Uso de el em lugar de la. Essa aqui é uma regrinha do espanhol, eu já falei ela para vocês, inclusive vocês anotaram no caderno de vocês, que ela é da seguinte forma. Para evitar, um som ruim na hora de falar substantivo, que ele é iniciado com A ou H tônico, nós não poderemos utilizar o lá, tá? Nós utilizaremos o ele para evitar cacofonia. Observem aqui. Antes de los sustantivos femininos singulares que começam com tônicos A ou HA, use el artículo masculino para evitar la cacofonia. Ejemplos: el águila era muy bonita. Águila é um substantivo feminino, inicia com A e é tônico acentuado, ok? Mas eu não posso utilizar o lá antes. Por quê? Porque não podemos utilizar o artigo lá antes de substantivos femininos iniciados com A ou H tônico. Eu vou utilizar o ele para que não aconteça cacofonia. Que é cacofonia? É um mau som. É um som ruim quando eu falo uma palavra. Ok? Cortar com el hacha vieja. Hacha é um substantivo feminino e inicia com H tônico. Portanto, eu também não posso utilizar lá. Eu vou utilizar ele. Artículos indeterminados. Os indeterminados, eles vão fazer referência aos substantivos que não estão específicos nas frases. Se refieren a um nome de forma generalizada e não específica. Coloquei aqui um quadro explicativo, Vocês podem ver que os indeterminados também terá na forma singular masculina, singular feminina, plural masculina e plural feminina, tá? O eu vou utilizar quando o substantivo for masculino e estiver no singular. O una eu vou utilizar quando o substantivo estiver no singular e for feminino.
O unos eu vou utilizar quando o substantivo estiver no plural masculino e unas quando o substantivo estiver no plural feminino. Coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, hombre. Hombre é um substantivo masculino e está no singular. Portanto, eu vou utilizar un. Mujer. Mujer é um substantivo e está no singular e ele é feminino. Portanto, eu vou utilizar una. Hombres. Hombres é um substantivo masculino e está no plural. Portanto, eu vou utilizar unos. Mujeres é um substantivo feminino e está no plural. Então, eu vou utilizar unas. Unos hombres, unas mujeres. Ejemplos. Quiero hacer un viaje en mis vacaciones de verano. Mais uma coisa. Toda palavra terminada em AJE, ela é masculina, tá? Exemplo, viaje, garaje, mensaje, equipaje, ok? Todos que terminam com AJE é masculina. E por essa palavra ser masculina, obviamente o nosso artigo também será masculino. Aqui ela é uma palavrinha masculina e está no singular. Portanto, eu utilizei um artigo indefinido masculino singular. Hay que leer unas páginas por día para aprenderlo bien. Páginas é feminino e está no plural. Portanto, eu utilizei um artigo indeterminado feminino plural. Artículo neutro lo. Sim, nós também temos um artigo neutro. É o único que existe, é o lo, tá bom? O lo, ele nunca vai acompanhar o substantivo. Os outros, que nós vimos até agora, os determinantes e indeterminantes, eles acompanham o substantivo. O neutro não. O neutro ele vai ser utilizado para substantivar. Substantivar o quê? Os adjetivos e os advérbios. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Lo más adjetivo más preposición. Tienes que aprender lo difícil de vivir solo. Eu utilizei aqui o artigo neutro lo, mais um adjetivo, mais uma preposição, ok? Lo más advérbio. No creo lo rápido que llegaste aquí. Artigo neutro lo mais advérbio. Lo más que é um pronome relativo. Tus padres tienen que saber lo que te pasó. Lo mais adjetivo, más que, para intensificar o adjetivo. No creo lo linda que estás. Lo mais advérbio, mais que, para intensificar o advérbio. Pienso en lo rápido que pasó el tiempo. Lo mais participio. Estudiaremos lo propuesto por el professor. Lo mais de mais infinitivo significa o fato de. Lo de comer en restaurante aumenta los custos fijos. Bom, agora vocês sabem, né? Os outros artigos que vimos, né, que são os determinantes e indeterminantes, eles acompanham os substantivos. O neutro não. Ele vai ser utilizado para dar valor de substantivo. Dá valor a quem? Aos adjetivos e advérbios. Aí eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de como ele poderá aparecer nas frases,
tá? Contração. Só existem 2 contrações no espanhol, tá? Ah, professor, o que é contração? Contração é a união de 2 palavras em uma, com o cambio de fonema. Há 2 contrações de preposição e artículo em espanhol. Al, quando ele é traduzido, ele fica ao. E a junção é a preposição a mais o artigo el. Exemplo: pratico yoga uma vez ao dia. Pratico yoga uma vez ao dia, em português. Aí tem o del, que é a união da preposição de mais o artigo el, tá? Que quando ele é traduzido fica do. Exemplo: la empresa aumentará el presupuesto del mes, que del é do mês. Agora a correção das páginas 22 até a 28. Vou aguardar vocês pegarem o livro de vocês, tá bom? Estejam com o livro de vocês em mãos. Página 28. Ahora lee esta historieta del personaje Condorito. Veamos como anda su vista. Lea la línea arriba. B, D, A, C. A ver. Bueno, en fin, debe ser como usted dice. Ahora lea la corrida que sigue. Plop. 2. Sobre a historieta, eu vou corrigir bem devagarzinho, tá, gente? Para que vocês consigam acompanhar a correção, então não se preocupem. Sobre a historieta, contesta as perguntas a continuação. Como examina o oftalmólogo la vista del paciente? ¿Cuál es el resultado? Le pide que lea la primera línea de letras de la tabla y el paciente la lee correctamente, aunque el médico no puede comprobarlo porque no ve bien de cerca. B. ¿Cuál es el chiste de la historia? El oftalmólogo no ve bien las letras de la tabla, tanto que no sabe si el paciente ha leído correctamente la primera línea. 3. Señala con una X las características del personaje Condorito. Pode ser mais de uma. Aí, ó, vocês podem observar que está charlatán e astuto. Letra A e D. Señala la alternativa incorrecta respecto del género del texto que leíste. Las historietas humorísticas también se llaman tiracómicas. Los dibujantes siempre utilizan el mismo número de viñetas. Se usan globos para enmarcar lo que dicen los personajes. En muchas historietas, personajes que son animales actúan como humanos. Sí, ¿cuál es la falsa? Letra B. Los dibujantes siempre utilizan el mismo número de viñetas. No. Identifica los elementos que componen la historieta em la de Condorito. Aí vocês vão circular lá no quadrinho que está pedindo, tá?
Viñeta. Es cada recuerdo de una historieta e representa um momento da história. Aí vocês vão lá e circulam. Eu coloquei aqui, ó. Ok? Esses que estão circulados vocês podem observar. B. Dibujo es la representación visual de los personajes y del escenario donde desarrolla la historia. O cenário, eles estão onde? Em um consultório, né? Obviamente, de oftalmologia. Globos o bocadillos son los espacios donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes. Se compone de dos partes, globo y rabillo, que indica al personaje que habla. Globos, aqui ó, globos é isso aqui, ó, os que tem as falas. Onomatopeia é a representação de um sonido e pode estar dentro ou fora do globo. Las mais usadas são plop, que é de caída, z, de dormido, e crash, choque ou ruptura de algo. Splash, algo cai em el agua, entre outros. E aqui, ó, nós temos o plop, que está até circulado. Identifica em la tira de Condorito outros recursos gráficos comumente empleados em esse gênero textual. Quando o personagem está cansado ou em uma situação difícil. Gotitas de sudor cerca do personagem. B. Para indicar um movimento, traços que acompanham a direção do movimento. 7. Que significa a expressão este em la penúltima viñeta? Significa expressão usada quando uno tiene dudas ou está pensando em lo que va a decir. 8. Que le pasa a la víctima del chiste al final de la historieta? Que recurso textual acompanha essa ação? La víctima se cae, como si se desmayara. Ação que representa su espanto delante de lo que acaba de ocurrir. 24. Lee este poema de Nicanor Parra y responde qué partes del cuerpo se ven en la imagen y qué parte del rostro se han sustituido por el texto. Consulta el glosario del libro y o un diccionario para contestar. De boca cerrada no salen moscas. Quais são as partes? Nós podemos ver la cabeça, el pelo, que é o cabelo, la frente, que é testa, los ojos, las orejas, la barbilla, la boca, los hombros y una parte del pecho. Y el texto sustituye la nariz y las cejas. Señala la alternativa incorrecta respecto del poema de Nicanor Parra. Aí vocês podem ver que está marcada a letra B. El refrán se emplea en el sentido literal y está ilustrado claramente por el dibujo. 3. Explica con tus palabras la primera alternativa de la actividad anterior
¿Y por qué la has considerado correcta o incorrecta? El poeta no ha modificado un refrán popular, sino que ha adaptado una frase con el mismo sentido de un refrán. 4. Lee las frases y elige la que tiene un sentido similar al del refrán usado por Nicanor Parra. Vocês podem observar que a letra C está marcada. Más vale buen callar do que mal hablar. 5. Con la ayuda de tus compañeros y del profesor, intenta explicar los significados de los refranes de la atividade anterior. Essa questão ela é pessoal, tá bom? 6. El libro Artefactos de Nicanor Parra, en el que se publicó originalmente el poema de la actividad 1, es una colección de postales que unen palabra e imagen. Lee nuevamente el poema y contesta. ¿A quién le enviarías una postal como essa? ¿Por qué? Gente, aqui também é de respostas pessoais, tá? Pensando en el contenido de la postal, ¿qué adjetivo usarías para describir al destinatario? Si es necesario, consulta el cajón lexical de la lección 1 y o un diccionario. Usaría adjetivos como chismoso y parlachín. Consulta el glosario del libro o un diccionario y escribe los nombres de las partes del cuerpo. Luego lee el texto y contesta las preguntas. Aqui vocês vão colocar codo. Aqui, orro. Aqui, mejilha. Aqui, nariz. Aqui, boca. Aqui, barbilla. Aqui, cuello. Aqui, ombligo. Aqui, cadeira, muslo, pierna, rodilha, tobillo e pie. Desse lado, dedo, mano, cabeça, frente, oreja, pelo, ombro, braço, pecho e espalda. ¿Qué es Pilates? Esta técnica fue desarrollada hace más de 70 años por el atleta alemán Joseph Pilates y se trata de un sistema de ejercicio centrado en mejorar la flexibilidad y fuerza para todo el cuerpo sin incrementar su volumen. Más que un entretenimiento físico,
El método Pilates utiliza una serie de movimientos controlados atractivos tanto para la mente como para el cuerpo. La técnica Pilates integra teorías occidentales y orientales y relaciona la práctica de ejercicios específicos adoptados con técnicas de respiración. ¿Qué beneficios ofrece la práctica de Pilates? Mejora la respiración, la flexibilidad y la fuerza sin incrementar el volumen del cuerpo. La relación es la base de Pilates. La relación entre la práctica de ejercicios específicos y las técnicas de respiración. 8. Completa las siguientes expresiones idiomáticas con los nombres de las partes del cuerpo. A. Hombre, no te rompas la cabeza con lo del trabajo, todo se arreglará. Me fui de la lengua y acabé por revelar el secreto de Fabiana. C. Mi hermana habla por los codos. Es imposible prestarle atención todo el tiempo. D. Manuel es mi ojo derecho. No decido nada sin escuchar su opinión. E. El niño tiene buen diente. Come de todo y no rechaza nada. Página 26. Completa con los artículos definidos correspondientes. Las manos, los pies, el hombro, el mentón, los brazos, el cuello, la nariz, el tobillo, las rodillas. 2. Señala la alternativa que completa correctamente las frases a continuación. Caminar todos los días es una buena actividad para el corazón. Marquen a opción 3. De tanto cargar la mochila, tengo un dolor terrible en la espalda. Marquen a primera opción. Completa el diálogo con los siguientes artículos. Ana, ¿qué te pasa, Patricia? No te veo muy bien. Patricia, sí, es que en realidad no me encuentro nada bien. Me duelen las piernas, la cabeza, la espalda, o sea, todo el cuerpo. Ana, hace unos días que te quejas. ¿Por qué no vas al médico? ¿Por qué no vas a un médico? Patricia, ya lo sé, hoy tengo una consulta. A ver qué me dice el doctor. Página 27. Relaciona las columnas. Pedro se rompió la rodilla, por eso volvió del hospital con muletas. Cuando uno tiene dolor de muelas, debe ir a la clínica dental. C. Todos los años el colegio invita a los bomberos para las clases de primeros auxilios.
Como veo las letras borrosas, voy al oftalmólogo para un análisis clínico. Ordena las siguientes palabras para formar frases. Atención a las contracciones. Vengo del médico. B. Vivo al lado de la farmacia. C. Dejé mis medicinas encima del armario. D. Los enfermeros dieron suero a los pacientes. E. Es recomendable ir al dentista todos los años. Página 28. Completa las frases a continuación con preposición, artículo o contracción según el caso. A. Los ojos del bebé son verdes. B. Ana tiene pecas al lado de la nariz. C. El corazón del hombre está muy sano. D. Ramón tiene un lunar en la pierna derecha. E. El niño le dio una sonrisa a la madre. Completa las frases conjugando en presente indicativo los siguientes verbos. A. Camino todas las mañanas en el parque. B. Mis compañeros beben mucha agua durante las clases. C. Pedro practica deportes 3 veces a la semana. D. Nos alimentamos muy bien en el colegio. E. ¿Comes verduras y legumbres 2 veces al día? 8. Ordena las palabras en frases y conjuga los verbos en presente indicativo. A. ¿Trabajas muchas horas al día? B. Siempre preparo platos saludables. C. Mi madre corre todos los días. D. ¿Cuántas tazas de café toman ustedes a la semana? E. No bebemos nada de alcohol. ¿A qué personas corresponden los verbos? Agrúpalos en el recuadro a continuación. Yo canto y leo. Tú, vos, estudias, practicas. Él, ella, usted, parte y bebe. Nosotros, caminamos, escribimos. Vosotros, habláis, coméis. Ellos, ellas, ustedes, practican, realizan. 10. Utiliza 3 de los verbos de la actividad anterior para formar preguntas. Ejemplo, ¿cuántas veces a la semana ustedes practican deportes? ¿Practicas actividades físicas 3 veces a la semana? ¿Usted bebe 3 litros de agua al día? ¿Viaja todos los años em vacaciones? Eu espero que vocês tenham acompanhado a correção dessa atividade, tá?
Caso vocês não tenham acompanhado, não se preocupem, porque eu vou mandar todas as respostas para o Google Drive, tá bom? Vocês podem procurar lá na lista de espanhol, certo? Bom, eu espero que vocês tenham aprendido, né, um pouco mais sobre os artículos, e eu vou enviar também para o Google Drive uma atividade sobre os artículos. Vocês podem pegar lá, né, procurar, imprimir e responder, que na nossa próxima aula eu irei corrigir essa atividade com vocês, tá bem? Espero que tenham aprendido, que tenham gostado. Eu espero vocês na próxima aula. Hasta luego!